Olá, tudo bom, Michele? Oi, tudo bem? Conta mais pra gente desse seu projeto, Isso. desse projeto que você ensina tanto as mães quanto as crianças a falarem o inglês, que tem uns vídeos muito legais. Pois é, então, na verdade começou assim como uma ideia para educar as minhas meninas mesmo, né? Eu fiz essa parede, agora a gente mudou de casa, então é tudo novo, mas é no quarto delas, esse daqui. Então tem ali, né, toda a parte educativa, meio que de alfabetização, né? Porque a gente, já introduzindo aí uma pitadinha, a alfabetização não é só leitura, né? Não é só ensinar a ler. Então, muitas coisas eu Sim. coloquei aqui na parede à disposição para elas. E começou mesmo com essa ideia de ensiná-las, porque eu sou professora, apesar de não ser alfabetizadora, né? Eu não sou professora de criancinha pequena, eu sou professora de matemática, o que aparentemente não tem nada a ver. Mas eu sou professora, então eu sempre tive essa ideia mesmo, esse gosto por isso do dia a dia e filhas. E aí, ano passado, né? Oi, estão me ouvindo? Tô, não, tá ok. Ah, tá. E aí eu comecei a compartilhar isso no YouTube, né, com um empurrãozinho aí de uma amiga, meu marido apoiou. E eu falei, ah, por que não, né? E o pessoal, bastante gente gostou, assim, né? São coisas bem diferentes que a gente faz. E eu gosto muito de compartilhar essas ideias. Ah, legal. E assim, nessa sua jornada, o que que você acha mais interessante nessa parte de você educar? Tem muita, eu gosto muito da parte da brincadeira, né? E até mesmo da leitura de uma forma que a criança, ela gosta, ela tá brincando com aquilo. Eu acho que brincando a criança aprende bastante, a gente também, como os pais, tem uma chance de passar umas informações de uma forma mais, de repente, mais lúdica para a criança que ela está entendendo. Sim. Assim, na sua experiência, o que que funciona? O que que você acha que seria legal para os pais que depois vão estar assistindo a gente aqui, colocarem em prática, uma forma de estar educando também as crianças ou ensinando alguma coisa diferente, um idioma, alguma coisa assim, ou um hábito, né, da leitura? Aham. Eu acho que a parte de brincar é muito legal, assim, eu sempre vi que a Tina, a minha mais velha, gosta muito de leitura e a mais nova também, apesar delas ainda não saberem a ler, mas elas amam, né, folhear o livro e tudo mais. Eu sempre tive essa ideia de ter mesmo à disposição, então aqui no quarto dela, vocês veem, né, tem as coisas nas paredes para elas poderem ver e ter esse contato mais próximo. E tem os livros que até então eu ainda não deixo o acesso delas assim disponível fácil, porque eu tenho livros que rasgam, né? E elas ainda estão nessa idade que às vezes pega esses livros e rasgam e tudo mais. Mas a gente tem esses momentos em que eu consigo sim pegar e distribuir dois, três livros para cada uma e elas olham. A Tina, que é a mais velha, já acaba pegando mesmo e fingindo que está lendo. Tem vários que ela já decorou a história, então ela também fica ali, né, lendo para a irmã e tudo mais. E é na brincadeira, é na base da brincadeira, é na base do mostrar aquilo que elas já conhecem. Então, vocabulário, né? Ah, elas sabem o nome de várias coisas. Então, às vezes, livros da natureza, livros que identifiquem realmente assim, várias figuras de coisas que elas conhecem, é algo bem legal, porque isso interage, né? Elas olham, ah, isso aqui eu sei, e aí elas falam o nome e ficam felizes porque estão falando. É bem, bem bacana mesmo essa parte do lúdico. É porque uma fase da leitura é essa, você lê pela imagem, né? A criança olha a imagem e ela imagina o que está falando e ela cria na mente dela um texto para aquilo. E essa é uma forma de leitura também, é bem legal essa parte. E dessa parte, assim, quando Sim. você compara o seu esforço como mãe, né? O que que você está acrescentando e dando para suas filhas, e o que que você acha, assim, tipo, hoje a gente vê muita gente usando eletrônico, né, nessa parte de educação também. Aqui, quando a criança fica em homeschooling, a criança passa bastante horas na frente do computador. Mesmo que a escola tenha um break, ela fala assim: agora sai do computador, vai fazer atividade ali, levanta, pula, faz isso. Mas é um tempo que na escola não teria, né, na frente do Uhum. eletrônico da mesma quantidade. O que que você acha desses aplicativos, dessa forma, é, ou tempo de exposição nos eletrônicos das crianças? Você acha que acrescenta? Você usa esse tipo de recurso com as suas filhas também?
Então, isso é um assunto bem delicado, né? Porque hoje em dia seria algo mais fácil até. A gente precisa de um tempo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas, então fica aí na frente da televisão, na frente do celular e pronto. Eu não acho que seja esse tempo que a gente passa já na frente do computador já é cansativo. Imagina uma criança, né? É, eu acredito assim, existem muitos e muitos aplicativos hoje em dia e até mesmo programas no YouTube, a gente consegue achar que são educativos, porém, por tudo aquilo que eu já estudei, por todas as coisas que eu já li de estudos que foram feitos, a gente percebe que não é dessa forma que a criança aprende mais. Então, assim, por melhores que sejam os programas que às vezes a gente permite, ou os aplicativos que a gente libera, não é dessa forma que a criança vai aprender. Pelo menos não assim, o 100% daquilo que ela precisa aprender não é ali. Vai ser o mínimo às vezes, né? Se for muito educativo, vai ser o mínimo. Então é complicado a gente deixar aqui em casa. A gente tem algo muito restrito relacionado a eletrônicos no geral, né? Então na televisão, por exemplo, ela só vem aquilo que a gente realmente permite. Nós não temos antena de televisão. Isso não é assim, não condeno quem tenha, mas foi uma escolha que a gente fez inconsciente. Foi muito engraçado, assim, foi algo bem natural. A gente não falou, não, agora a gente não tem mais televisão. Simplesmente aconteceu. E aí, todos os programas que às vezes a gente vê de YouTube ou nessas outras plataformas que tem filmes ou séries e tal, são coisas muito bem selecionadas. Elas só assistem se eu assisto primeiro e libero. E é um tempo, assim, bem específico, né? No ano passado, acho que a gente acabou se perdendo um pouco nisso por causa dessa história de ficar muito tempo em casa e tudo mais. Mas conseguiu retomar nossa rotina e é assim, por dia e não todos os dias da semana, porque realmente são coisas que assim a criança ela precisa para educação, ela só assiste e fica ali recebendo, 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 sem interagir, sem desenvolver, sem fazer, sem repetir. Então não é a mesma coisa, não, nada substitui ali a troca do olho no olho, do explorar, do brincar. Não é nem um pouco igual, não chega nem aos pés. Isso. E quando, e assim, você hoje está no Brasil, você está ensinando inglês. Você quer que as suas filhas sejam bilíngues no Brasil com o idioma inglês, não é isso? Você faz essa Sim, imersão dentro de casa com elas? Você fala com elas só em inglês? Você apresenta, tipo, toda a programação, música é em inglês para suas meninas? sim, totalmente. Assim, elas não veem nada na televisão em português, né? Dos filmes que a gente deixa assistir ou coisa assim, é tudo em inglês. Acredito que as únicas coisas que talvez elas vejam de vez em quando em português são os vídeos que eu faço falando sozinha, porque até nos vídeos que eu tô com elas, eu falo em inglês, né? Mas nos outros que eu tô falando, às vezes, de dicas que eu dou para mães ou coisas assim, elas ouvem. Minha interação com elas é 100% inglês. O meu marido não. O meu marido é meio a meio, porque ele não era fluente. Hoje ele até é fluente no listening, né, no ouvir, mas no falar ele ainda não é. Então muita coisa ele sabe, aí ele fala, muita coisa ele não sabe, aí ele continua no português. Então com ele elas têm os dois, mas a minha interação é 100% inglês em todos os momentos. Não que seja perfeito, né? Meu inglês ainda, enfim, perfeito acho que nunca é, né? Mas eu estou aquém daquilo que eu gostaria de estar, mas mesmo assim eu me esforço para estudar e para aprender o que eu não sei, porque eu pretendo sim que essa interação seja 100% em todos os momentos com elas. Ah, legal, porque a Deu uma gente tem esse travadinha. mesmo movimento das mães que estão fora do Brasil, né, com o português, que é Uhum, dentro de casa só fala sim. português. E as suas filhas já estão em escola no Brasil? Elas vão para creche ou para, sei lá, alguma escolinha, fazem alguma atividade? Porque já estão ouvindo português também, né? Sim, não, elas começaram esse ano, né? No ano passado, como eu trabalhei de casa o tempo todo, a gente acabou não mandando e estava também uma situação muito complicada, né? Mas esse ano eu já voltei a trabalhar presencial e elas também começaram a ir para a escola meio período, as duas. Então, sim, elas desenvolveram muito, assim, em 2 meses que elas estão indo, elas desenvolveram muito no português. Assim, é incomparável o jeito que estava antes,
com o jeito que tá agora, elas já falam. Só que o engraçado é que eu acho que elas têm, pelo menos a mais velha já tem um pouco dessa noção de que comigo ela só fala inglês, então talvez por todo o período que ela passou em casa comigo, ela ainda tem vergonha de falar português perto de mim. Aquela sensação assim de, ai, eu não sei se eu posso falar. Então, perto de mim, quando ela Se eu vê que eu tô errar, né? observando, ela não fala português. Quando ela não percebe que eu tô olhando, aí ela fala, né, com outras pessoas. Mas eu acho uma gracinha. É o mesmo movimento que tem aqui da criança, ela se sente insegura, de repente, ou com a pronúncia, ou com o vocabulário, né? Mas aí você cria uma atmosfera para ela, fala, não, filhinha, Uhum, qualquer dúvida você pode perguntar para a mamãe, eu também falo português, né? Então, a criança vai, tipo assim, ela uhum, sabe que você fala, mas tipo, eu também tô aberta. Porque assim, eu sei que tem que insistir, sim, porque o português vai ser o dominante por você estar aí. Então, se você realmente uhum, não insistir, elas têm uma tendência, né, a falar o português, como acontece aqui, a criança tem uma tendência a falar inglês, se a gente não persistir falando, né, eles dão aquela escapulir, sabe assim, quando dá aquela escorregadinha, ah, tá liberando, e sim, quando vê a criança só fala aquilo. Mas verdade, é assim, verdade. e a gente teve uma live passada com a Paula que ela comentou sobre isso. Ela falou que às vezes as crianças vão para a escola, vão aprender coisas que elas ainda não aprenderam nesse idioma que a gente fala em casa. E aí a criança não vai saber Uhum, se comunicar, ou vai sentir essa insegurança. Então é legal sempre ter os filmes no inglês, como você está fazendo, né? Ou no idioma que a família está apresentando. Leitura, porque você dá vocabulário para a criança se sentir segura. Se ela, tipo, vai fazer uma. Eu sei que agora não, por causa do vírus, mas, tipo, vai ter uma field trip uhum, para o zoo, para o zoológico. As crianças vão para o zoológico. Aí, antes de ir, apresenta o nome dos bichinhos também em inglês, no seu caso, né, para a gente ser em uhum, português. E aí, quando a criança for, ela aprende os outros nomes, apresenta os dois. Aqui a gente gosta de ler, eles gostam de um livrinho que é tipo de achar as coisas. Esse livrinho fala que ensina Thousand Words in French, que é em inglês, né? Vai ensinar uhum. 1000 palavrinhas em francês. Então tem um cenário e aí fala várias coisas que a criança tem que achar. Tipo, a pia, Legal. toalha. A criança olha o cenário e acha. E ali a gente Uhum. faz aquilo ali em francês e depois eles falam em inglês e depois eles falam em português. Teve Que um que era legal. de uma oficina mecânica. E eu sabia o nome das coisas em português? Da oficina? Eu não Pois sabia. é. Eu não sei nem inglês. Tipo assim, eu não sei nome de parafuso, não sei o que. Para mim, o parafuso é uma coisa. E não, tem vários tipos, né? E aí tinha lá um monte de nome. Uhum. Aí eu, ups, tem que chamar seu pai, porque eu não sei. Então, sabe assim, é uma falta de skill. Não Sim, tem esse vocabulário nessa parte de mas manutenção de carro. isso acontece muito e eu acho que não é só com isso. Por exemplo, eu passei com esse tipo de dificuldade, eu passo até hoje, com coisas de casa às vezes. Por exemplo, banco, esse banco de sentar, banquinho. Estou. É, eu não sabia. E aí, assim, eu ficava, gente, e eu procurava, né, nos translators da vida, e só aparecia, quando você digita banco, só aparece bank. E eu falava, Ou bom, eu sei bens. que isso aí não é. E aí eu ficava, né, bom, e aí o que que eu vou chamar isso daí? Porque a gente tem os bancos em casa. Eu falava, como é que eu vou pedir em inglês para ela pegar aquilo ali se eu não sei o nome? E aí eu danei a falar de seat, que é assento, né? Falei, É. então, take me the seat, get me the seat. E ela decorou. Até que um dia desses, num e tudo mais, tinha o desenho do tal do banquinho escrito stool. Aí eu falei, ai, agora a mamãe aprendeu. Então são coisas que a gente não vai ter tudo e a gente vai continuar aprendendo para sempre. E acho que é por isso até que os livros ajudam demais, porque eles dão vocabulário, né? A gente pega um livro, às vezes, eu achei no mercado, uma vez eu até comentei, acho que num vídeo isso, eu achei no mercado para vender um livro que não é em inglês, né? Porque aqui é muito raro ter, mas um livro que tinha várias figuras de animais e as outras coisas da natureza junto, e que tinha quase nada escrito. Eu falei, nossa, é esse mesmo. Aí eu comprei o livro, paguei super baratinho, e eu escrevi coisas em inglês ali para poder meio que fazer a leitura mesmo com elas. E depois eu aumentei, né? Fui aprendendo o vocabulário de várias coisas que eu não sabia e aí fui fazendo. Então, assim, são coisas muito legais porque a gente pega mesmo o vocabulário que a criança vê, né?
são coisas que ela reconhece em outros lugares e ela vê no livro e aí é interessante para ela, né, fazer essa troca. E a gente aprende também muito com isso, muito, assim, é incomparável. Esses livrinhos que eu tenho, né? Eu comecei a fazer durante a pandemia com a minha filha mais nova, né? Ela tinha 5, que ela tá aprendendo a ler. E aí ela é muito cheia de imaginação. Uma menina assim, sabe? Cheia de imaginação, cheia de ideia. Aí a gente começou a escrever um monte de historinha para ajudar ela, né? Na leitura, no processo de imaginação, de criatividade. E aí o meu marido falou, por que não publica? E a gente foi fazendo as coisas para publicar. E a ideia Legal. desses livrinhos é bem isso que você está falando, são ações do dia a dia das crianças. Só que o livro, ele sai em 3 idiomas, ele sai em português, inglês e francês. Que legal. São 3 versões. Então, tipo, as pessoas podem comprar na Amazon, vende no mundo todo. Tem e-book, se você tem Amazon Kindle, é de graça. Você pode pegar e ler para com as suas filhas, porque é Que legal. vocabulário de coisa do dia a dia. Então, saiu. E, assim, o que eles têm também é porque cada menina do livro, que esse livro são de meninas, tem aqui, as menininhas são a princesa, né, da historinha, elas mudam, não é sempre a mesma. E cada livrinho traz uma menina diferente para representar a diversidade que existe entre as crianças. Então, tem meninas que vão ser típicas e atípicas. Então, tem um pouquinho de tudo nesses livros. E a ideia, o projeto é que agora no ano de 2021 a gente vai estar lançando um livro novo todo mês. Desses que a minha filhinha ajudou a escrever, tanto que tem os livrinhos dentro, tem o nomezinho dela, ela fica toda feliz. Ela deu um autógrafo, que ela deu um livro de presente, ela ficou toda animada. Acho que a internet da Michelle deu uma travada. A internet da Michelle deu uma travada, ela vai voltar aqui, vou esperar ela dar um oi. E aí, a Michelle já chamou. Cadê? Então, e aí esses livrinhos ensinam vocabulário. Então, se você está em qualquer lugar no mundo, pela Amazon, aqui na minha, no meu, na minha página tem a bio, tem um link. Aí nesse link tem umas bandeirinhas, você acha direto na Amazon do seu país. Isso é bem legal, que aí você paga o preço dali. Se você está no Brasil, vai ser o preço do Brasil. Se você estiver na Itália, aonde você estiver, você consegue comprar esse, esses livros. E se você tem o Amazon Kindle, você pode pegar o livro de graça lá. Você tem o Unlimited. E esses aqui, eles contam essas várias historinhas. Então, tem historinha. Ah, voltou. Oi, voltou. Eu E tava te esses. ouvindo o tempo todo, mas não consegui conectar. Não é, e ele ficou, né, com um sinalzinho de pausa. Mas esses livrinhos são Uhum. legais que eles acrescentam esse vocabulário do dia a dia. Tem o da hora de dormir, tem o da hora de se arrumar, tem esse aqui que é brincando com o cachorrinho, tem o dia de natação, que é ir para a água. Então, assim, tem várias historinhas e vão vir muitas mais diferentes. E ainda acrescenta essa parte da inclusão, que é bem legal, que, assim, a criança, ela já vai estar tendo interação com as crianças que são diferentes dela, né? Independente de como que Uhum. ela vai ter contato com crianças diferentes e essas crianças são os personagens principais, que normalmente nos livros elas são os secundários, né? Você vê Uhum. muito livrinho que fala assim, tem inclusão. Quando você vê, são os secundários do livro, não o principal. E aqui não, mas Sim, sempre a personagem principal. E aí tem essa que parte também que eu legal. acho legal em levar para a criança, né? Essa parte da informação, da criança ter contato com o que é diferente para ela, além de ganhar vocabulário. E nesse caso, o livro, o foco é criança que Uhum. está aprendendo a ler, tipo, na idade da sua filha, 4 anos e meio, 5, que ela já consegue, sabe, assim, Uhum. que você falou, ela decora, que a criança realmente decora. Então, ela vai Sim. decorar que tem a mesma coisa. Isso aqui repete, aí muda o final. Ela olha a foto, então essa palavra deve ser isso. Aí ela vai lendo, né? Porque em inglês e francês é assim que lê. Você tem as Uhum. palavrinhas, aí a criança reconhece, né? De tanto que ela olha aquilo ali, tipo, princess, princess, ela vai olhar e vai reconhecer. Eu lembro da minha filha, ela ia na loja de cupcake, ela olhava os nomes, aí tinha um escrito princesa.
Aí ela, eu quero esse aqui, o Sa- Princess, porque era o que ela sabia ler, de tanto ver Sim. Disney. Sabe que eu descobri que a Tina, né, já sabe ler os dias da semana, mas dessa forma, né? Ela decorou o formato da palavra. Então eu descobri isso no calendário que eu fiz para ela. Então todos os dias a gente troca os dias da semana e ela já sabe soletrar, né? Porque ela conhece todas as letras. Então, há um tempo atrás, eu descobri que ela estava lendo por causa disso. Caíram todos os dias da semana, assim, caíram no chão as pecinhas. E aí eu fui pegar e ela falou, não, mami, mande, e apontou para o que era. Aí eu olhei e falei, nossa, mas ela reconheceu, como assim? Aí eu apontei o outro, ela falou o outro, eu apontei o outro, ela falou o outro. Então, eu mostrei todas as palavras dos dias da semana para ela e ela respondeu todas, igual, assim, sabendo já qual era. Aí eu falei, gente, essa menina tá lendo? Mas é justamente isso, ela reconheceu a palavra, então ela aprendeu a soletrar, ela lê lá, ela fala qual é a letra de cada palavra, e depois ela, quando são os dias da semana, ela já fala a palavra completa. Então, isso é muito legal, porque eu acabei fazendo também flashcards, aqueles sem figura Isso é mesmo, ótimo. aqueles que tem só as palavras grandes, e aí ela lê, tipo, soletra a palavra. Eu ainda estou no processo de aprender aquele do som da letra, né? Que a alfabetização é um pouquinho diferente no português, a gente não usa muito isso, pelo menos eu que não sei alfabetizar, né? E aí, de fazer o som, mas ela fala as letras e depois ela junta. Então, eu estou ensinando ela outras palavras dessa forma, porque eu sei que é assim que ela vai aprender a ler no inglês também. Mas isso é muito bacana e eu acho que, assim, são coisas que, no fundo, tela nenhuma vai proporcionar. Na televisão, ela não vai ter essa oportunidade. No celular, ela não vai ter essa oportunidade. No livro, ela vai ter. Em outras coisas, assim, que palpáveis, onde ela vai brincar, onde ela vai interagir com aquilo, aí ela vai ter. Num joguinho, de repente, às vezes, de soletrar, de montar palavras. Isso é muito mais amplo do que só colocar a criança na frente da televisão. E além da criança olhar as palavras, as letras, ela precisa trabalhar a mão. É muito interessante a ligação da Sim. mão com a parte de desenvolvimento cerebral da criança. Eu acho isso impressionante. Brincar com massinha, brincar com giz de cera, brincar de pintar, brincar de traçar. Porque ela fazendo isso, ela está desenvolvendo a parte dela que vai ajudar ela a ler. As pessoas Sim. acham que não, mas aqui na escola eles colocam, eles têm os profissionais que vão nas salas e veem quem está com algum atraso motor, às vezes na mão, para trabalhar, porque sabe que aquilo vai ser importante para a criança conseguir ler. Então, Uhum. assim, tem todo um trabalho, né? Tanto da fala quanto da parte motora e a apresentação de todas essas letras e os sons, assim. Aqui, tanto no inglês quanto no francês, eles têm um pouco. A criança faz ali o som, ela faz S, aí depois ela junta a outra, mas ela vai meio que no guess, né? Porque assim, não forma bem É. exatamente o som. Se você for letra por letra, igual em português. Ela vê Uhum. ali, prim, aí ela, é princess. Ela vai no É. que ela acha, porque se ela for letra por Vai no letra, o feeling, som né? vai todo diferente. Então, Sim, assim, por sim. isso que eles aprendem muito repetindo e figura. Eu lembro que quando É. eu mandei o meu livro para minha sobrinha, ela fez o curso para dar aula para criança, né? E aí mandei para ela rever. Eu falei, dá uma lida nesse daí em português. Ela, tia, a gente não ensina assim para criança aqui no Brasil. É completamente diferente. Aí eu falei assim, eu É. lembro do livrinho da Tabata, não sei se você lembra desse, eu fui alfabetizada com o livrinho dela. Hum, E era assim, a olha, casa é não rosa, lembro. aí Tabata não sei o quê, era cada página uma coisa diferente. E aqui é igual. É tipo, a Uhum. princesa gosta de rosa, a princesa gosta de cachorro. Tipo assim, é o tempo Uhum. todo. No final do livro, a criança sabe o que que é a princesa, porque ela leu aquilo ali um monte de vezes, e ela aprendeu um monte de vocabulário com a foto. Porque aí vai ter o cachorro, vai ter o rosa, vai ter o gato, o Uhum. que for que você estiver ensinando, né? Tipo, se for coisa de cozinha, aí vai ter o prato, vai ter o copo, vai ter não sei o quê. E aí a criança tá ligando aquilo ali tudo que é com a imagem. E é assim que eles ensinam. Então ela Uhum. vai estar vendo a palavra, vendo a imagem, e ela vai lendo, ela vai no que eles chamam aqui no flow, né? Sim, e Ela vai sabe que eu acho sentindo. legal? Eu reparei muito, assim, até com a Nath, que é mais novinha, elas gostam de chamar as coisas que elas não sabem o nome, elas gostam de chamar
por aquilo que elas identificam. Então, por exemplo, uma coisa que elas identificam muito facilmente, porque desde cedo a gente ensinou, tá na parede e tudo mais, são as cores. Então, se elas não sabem o nome de algo, elas chamam aquilo pela cor. Por exemplo, iogurte, coisa que a gente quase nunca tem em casa, mas a Tina chama de pink. Não, mamãe, eu quero pink, I want pink, porque ela vê o iogurte rosa. Então, a gente não ensinou para ela o nome iogurte, a gente só chama de pink porque ela olhou e identificou como sendo pink. É, a mesma coisa, por exemplo, um filme, sei lá, tenho As Crônicas de Nárnia, que eu gosto pra caramba, e aí um belo de um dia a Tina viu a capinha dele lá, né, aquele desenho da capa, viu um leão, ela chama o filme de Lion. I want to watch Lion, I want to watch Lion, e assim, são coisas que é bem isso que você falou, eles identificam aquilo que eles reconheceram. Ela aprendeu Lion, então se ela vê qualquer coisa que ela não sabe o nome, mas tem um leão desenhado, ela vai chamar de Lion. E para ela aquilo ali é o nome certo. Ela Então vai eu acho tentar te muito dizer o que válido, que porque é, né? tudo isso é exato, exatamente. Ela vai de alguma forma, e eu já peguei vários casos, várias situações em que ela conseguiu me dizer alguma coisa sem usar as palavras corretas, né? Sem usar o nome daquilo mesmo, e ela conseguia me dizer coisas inteiras que tinham acontecido só chamando pelas coisas que ela identificava, por cor, por nome de objeto, ou sei lá o quê. Então, isso é muito válido. E na leitura também, porque ela vai identificar, ela vai decorar em algum momento, quando o cérebro gravar aquilo, ela simplesmente vai olhar e vai saber ler. É meio instintivo, assim, né? Mas isso é legal, é que são as caixinhas. Eu sempre digo que a gente tem caixinhas. Ela tá usando a caixinha dela. E o que que tem dentro dessa caixinha? São essas palavrinhas. Porque é o vocabulário. Então, assim, Uhum. música, leitura, vídeo, por mais que seja assim um filme, vai estar dando vocabulário. De repente é perdido porque Sim. não está conectando com a imagem, né? Mas assim, no geral, por isso que a criança assiste tanto o mesmo filme, né? Se você reparar, a criança É. pede para ver o mesmo filme tantas vezes, porque um ela está ouvindo, o outro ela está reconhecendo a imagem, no terceiro ela está conectando tudo e depois no quarto ela está confirmando se conectou correto. Aí ela assiste Sim. diversas vezes para pegar tudo. Então, por isso que a criança, depois que ela assiste, ela sabe de cor o que fala. Ela sabe assim, o bonequinho sai, ele vai voltar. Ela já decora até o que vai É acontecer no muito filme. isso. Porque ela É precisa muito disso para isso. construir. E esse movimento é o que preenche essas caixas. É aquela música que vai Sim. tocar, 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 tocar na cabeça da criança, que a criança quer ver Uhum. de novo, que é o Baby Shark, né? Então toca, 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 É. porque ela tá preenchendo, tá botando ali tudo na caixinha. Que ela tem a caixinha que Sim. conecta por linguagem, né? E tem a que vai conectar pelas imagens, por tudo. Então ela tá preenchendo tudo ali dentro. Então leva esse tempo. Por isso Uhum. que ela fala, quero ler aquele livro de novo, quero ler aquele livro de novo, quero ler. Porque ela tá olhando a imagem, ela tá olhando as letras, ela tá olhando o som, ela tá prestando atenção em várias coisas. E aí é legal, por isso que a gente repete. E é o legal, assim, dessa imersão, né, que a gente faz, tanto para criança que aqui a gente põe a música em português, a gente põe a TV com alguma programação. No início aqui era muita galinha pintadinha. Era muita galinha pintadinha. Passou para a turma da Mônica, deu uma Ah, aliviada naquelas músicas. Mas, tipo, né, tem assim, hoje com Netflix a é. gente troca ali para. Eles querem assistir Miraculo em francês. Aí assiste Miraculo em francês. Agora não sei o que, assiste esse desenho. Eles gostavam de um desenho brasileiro, Big Friend, que é do Brasil o desenho. Então aí Hum. colocava em português, eles assistiam My Big Friend, que era de Uhum. um elefante azul. Tem um monte de desenho assim, é bem legal. Então Sim. eles conseguem ficar, a gente troca os idiomas para eles terem mais acesso, né, a linguagens. E a minha filha hoje tem 12, a mais Uhum. velha. Ela gosta de ler Monteiro Lobato. Aí ela lê, depois ela Legal. vem, mamãe, o que é isso? O que é aquilo? Eu lembro que ela falava errado o verbo, em vez de falar eu já botei, ela falava eu já boti. Aí eu, minha filha, aí eu falava, fala em francês. Aí ela falava, eu falei, usa do mesmo forma em português. Ela falava, já botei. Aí eu falava, jabuti é um bicho, é uma espécie de uma tartaruga. Um dia ela lendo a revistinha da Turma da Mônica, vem ela gritando, mamãe, mamãe. Eu falei, o que que foi, menina? O jabuti, o jabuti. Eu falei, jabuti o quê? Tipo assim, já botei, né? Ela, não, tem o jabuti aqui. Ela toda animada porque tinha na Que historinha da Turma da legal. Mônica um jabuti. Então ela reconheceu o erro dela
com aquela palavra. E assim, é legal que eles ficam fazendo. Você vai ver a mesma coisa acontecendo sim. com você no inglês, né? Então, assim, Sim, você pegar eu, livro, porque assim, é difícil ter livro aí em inglês. Os meus livros estão no Brasil em inglês também. Mas assim, a quantidade de livro que você tem é menor. Eu até é postei hoje pouquíssima. É, foi ontem, na verdade, um post com 10 websites de livros gratuitos. E aí vale a legal. pena para dar uma olhada. E aí, se você tiver um tablet para baixar, alguma coisa assim que é melhor para ler, que é maior até, e aí Aham, procura a parte da literatura infantil ali, é mundial. Você tem livros em é. inglês, espanhol, você tem português, tipo assim, uma variedade grande de literatura. Então, Eu vou assim, te falar. vale a pena. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu consegui trazer, enfim, a gente veio de mudança, então eu trouxe a casa do jeito que eu podia trazer, e uma parte da mala eu selecionei para trazer os livrinhos, porque eu sabia que aqui a dificuldade ia ser gigante, né? Então eu trouxe vários livros, alguns elas estragaram, né, porque bem novinhas e tudo mais, mas eu ainda consigo ter uma boa quantidade em relação àqueles que a gente consegue encontrar, né, que são pouquíssimos por aqui. Mas assim, eu já peguei essa manha às vezes de pegar um livro infantil e colocar, né, embaixo a parte em inglês para poder ler junto com elas. Aqui o que aconteceu muito engraçado com a Tina foi com relação ao livro do Pinóquio. Você falou, né? Eles querem repetir o tempo todo. Eu trouxe daí um livro do Pinóquio e ela ama esse livro, ela quer ler ele o tempo todo. Ela fala, mamãe, Pinóquio, Pinóquio, Pinóquio. E aí tem uma cena do livro em que ela vê o Pinóquio, tipo assim, tem um caminhozinho e ele indo para algum lugar com os dois lá que estão junto com ele. E aí ela, primeira vez que ela falou isso para mim, eu dei tanta risada, ela falou, mami, Pinóquio is going to the supermarket. Por quê? Ela leu muito, ela mexeu muito com o livro nesse período em que a gente só sai para ir no mercado. Então foi o que ela identificou. Ele tá saindo, é porque ele tá indo no mercado. E são situações assim que eles se identificam demais. E aí eu comecei a fazer isso. Então eu tenho esses livros, né, as duas, né, leem, mexem nos livros, brincam com eles. Eu conto as historinhas. Eu gostaria de conseguir fazer isso todo dia, mas enfim, né, a falta de tempo, a correria, às vezes a gente não consegue se organizar, né, o tempo todo. Mas é algo que para eles faz muita diferença, faz muita diferença. E aí eu acabo procurando. Eu já cheguei a fazer, olha o nível que chegou. Eu estava procurando Bíblia, né? A gente é cristão, então eu procurando Bíblias em inglês com várias coisas, não só as histórias, né? E eu não achava do jeito que eu queria. Procurei em tudo quanto é canto, não achava, não achava. Aí eu peguei e comecei a montar. Eu peguei tipo flashcards com versos, com coisas diferentes no Google. Montei um PowerPoint grandão, imprimi assim, né, o formato de livrinho e tal, imprimi, plastifiquei para elas poderem usar. Porque aqui, né, a gente não tem acesso fácil assim, mas Ah, é um trabalho parabéns. assim que a gente tem que investir, a gente tem que investir porque isso faz muito bem para eles, assim. Eles aprendem muito, muito, muito. É surreal assim, o aprendizado que a gente vê neles o tempo todo. Aqui teve o contrário da sua filha do Pinóquio, foi a minha filha estava assistindo o desenho do Looney Tunes. Aí ela, mamãe, eu quero ver o desenho do Longa Perna. Aí eu, quem? Aí ela, Longa Perna, meu, quem? Do perninha, sabe assim? Aí ela falou, ele tem uma perna comprida, igual a sua filha, que falou, o rosa, era a mesma coisa. E ela ainda falava em Aham, português, porque ela sabia que ela tinha que falar português, do Longa Perna. Aí eu falei, ah, tá, ok. Mas, tipo, a gente vai aprendendo com eles essa comunicação, né, de entender. uhum, E nessa hora a gente dá o vocabulário, a gente fala como é que é a sim, forma correta. Então, quando a sua filha fala, eu quero comer o pink, o iogurte, aí você leva para a sim, criança, né, informação, você leva a uhum. palavra. E aí, quando ela usar o pink, você sabe o que que é, então já facilitou e vai seguindo esse processo de aprendizado. Mas a parte da leitura, da música, brincadeira, é muito interessante. Tem muita informação e legal, assim, que a criança, ela pega, sabe? É bem legal. Sim, esse ensinamento eu tenho presenciado muito aqui, até por dicas que eu peguei com pessoas que moram fora e tudo mais, né, com relação ao inglês, essa questão de a gente realmente corrigir
sem constranger a criança, né? Então, nessa Sim. ideia de, ela fala de um, usa uma palavra que supostamente não é a correta, eu não vou falar, não, não fala isso, fala outra coisa, né? É ruim, a gente acaba inibindo a É. criança, né? E aí, por exemplo, uma palavra, né? Eu fiz um vídeo até um tempo atrás, faz bastante tempo atrás, que a Tina cozinhando comigo, e aí eu ia fazer farofa, e eu não sabia farofa em inglês, né? Então, Acho que nem farofa, tem, acho que é aqui eles chamam de pô, farofa. farofa. Então ela aprendeu. Não, ele chama. Bom, aí eu pesquisei, eu não sei aonde foi que eu achei o crunch, que eu não sei se quer dizer a mesma coisa, mas estava lá traduzido. Então ela. Não é Não farofa. é? Não, eles chamam farofa mesmo. Tem Ah, é? restaurante que tem e no cardápio, quando tá ali, né, escrito bem farofa, aí fala Brazilian food. Made with Nossa, eu não sabia. tapioca, ou aí ele coloca lá o que que é, assim, tipo, Por, sim, porque eu lembro que eu cheguei a procurar em vários lugares, não achava, e até que eu achei em algum lugar que estava escrito esse crunch. Aí eu falei, bom, então deve ser pelo menos algo parecido. E aí ela falava, mamãe, farofa. E eu falava, yes, crunch. E aí ela ficava tipo, ok, mas ela continua falando os dois. Então, eu acho que ela acostumou mais até com farofa por causa do vídeo, né? Ela gosta de repetir muitas coisas que a gente faz. Então é muito interessante essa questão até da gente ensinar de novo, né? Tipo, corrigir sem constranger a criança, né? porque tem algumas palavras, tipo, explicar, tipo, saudade, não tem em inglês. Pois é. A palavra do sentido, da intensidade da palavra saudade. Eles falam, tem o miss, tem, né, umas outras que eles É, mas substituem aquela ali, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado. Então, tem umas sim. coisinhas assim, eu lembro das crianças quando eram menores, que elas estavam falando, eles botavam às vezes assim, os três idiomas na mesma frase, porque assim, eu vou falar e eu sei o que que é cada um e botava os três. Eu lembro que meu Hum. marido falava, o que que ela tá falando? Aí eu olhava e falava, gente, ela misturou tudo, tem três línguas aí. Olha só que bonitinho. Então, mas sabe que assim, eu até já pensei bastante sobre essa questão do code mixing, né? Deles misturarem tudo. Uma vez eu assisti uma pessoa especialista dessa área de fala, né? Que eu não vou lembrar o nome da especialidade dela, mas sobre essa questão de linguagem e tudo mais. E ela falava justamente isso. Por que que a criança, que é mais natural na criança, né? Não é só ela que usa, mas por que que a criança bilíngue ou com mais de dois idiomas usa tanto o code mixing? E ela falava que misturar tá falando e ela, se ela quer, ela vai falar. Então, isso é algo bem interessante, justamente porque se ela se sente mais familiarizada com uma palavra no idioma do que com outra, e que mesmo que essa palavra não seja na frase toda que ela quer falar naquele idioma, ela vai misturar e para ela tá tudo certo. Então, isso é bem legal, assim, eu vivencio isso com a Tina muito, até teve um vídeo também que eu coloquei, de É, que eu falo para elas, por exemplo, já já, né? Quando elas vêm, eu quero isso, eu quero aquilo tal, eu falo já já. Eu não traduzi isso, eu até tentei, eu pesquisei com algumas pessoas, eles falaram, a gente não tem tradução para isso. E nada do que existe no inglês substitui o meu já já. Era aquela coisa, meu já já pode levar 30 segundos ou pode levar 5 horas. Então, tipo, é o meu já já e elas entendem. Eu vou falar ele e pronto. Então é muito engraçado essa mistura, né, que a gente faz. e aqui a gente fala, quando a criança mistura, né, é porque ela não tem acesso àquela palavra também. Ela pode, tipo, se sentir confortável, mas também ela não sabe o que que é. Então, assim, por isso que ela mistura. Então, ela vai usar o que ela sabe. Eu preciso, porque Sim. assim, o bilinguismo é você se comunicar. É você se comunicar em outro idioma. Isso é ser bilíngue. Então, quando a criança se comunica em outro idioma, é porque ela tem esses idiomas, ela vai usar as palavrinhas que ela achou ali na hora que vão combinar naquela frase e sai. Às vezes vai Uhum. sair com três, dois idiomas, dependendo de quantas línguas a criança fala, mas ela está se comunicando. E aí Uhum. cabe ao pai ou ao educador, porque acontece na escola. Eu lembro que no início, quando eles foram para a escola francesa, de vez em quando saía meio português, assim, na palavra que parece, né? Aí a professora, não é bem assim que fala, né? Então é desse jeito, e explicava. Então, tem umas coisinhas parecidas, tem muita palavra parecida, toilet, né? Uma coisa assim, aí fala igual português, assim, vai entender a mesma coisa. A professora pega, mas aí você, assim, então da mesma forma Uhum. que mistura daqui, né?
do francês e inglês vindo para casa para o português, eles fazem a mesma coisa lá fora. É porque Sim, tá aprendendo. Então, assim, por isso é. que bate mais uma vez naquela tecla. Vocabulário. Apresentar vocabulário para criança. Eu, Eu filmei, eu botei a Kate apresentando um joguinho eu até botei lá na página da gente, um joguinho que tem a cartinha, tem o bichinho, tem a palavrinha, que ela tem que rodar os dados, achar e combinar. Aquilo ali é vocabulário. E para ela é sim. importante porque ela está na fase da leitura e da escrita. Então ela aprende. Eu não sei se você viu, mas ela aprendeu a escrever I love you. Então ela Hum, passava o dia inteiro fazendo bilhetinho de I love you para todo mundo. I love you, mamãe, I love you, papai. Ela pegou gracinha. um pedacinho de madeira e escreveu I love you na porta do carro. Ela arranhou a E como é porta do que carro. briga? Como é que briga? Não briga. Ainda assinou, tá assim, Kate. Tá o nome lá, assinado da porta do carro. Nossa, Aí você olha e fala, ai, que lindo, né? Vai falar o quê? é. Essa questão do vocabulário é muito intenso aqui em casa, porque eu, justamente por não, nem desde sempre, né, não me considerar fluente da forma como eu gostaria de ser, eu sempre prezei muito por essa questão do vocabulário, porque eu falava, se eu não souber falar uma frase completa do jeito que eu quero, se eu falar as palavras, ela tem que entender, né? Então a gente tem que ter o vocabulário. E essas coisas, por exemplo, que a gente tem na parede, desde o começo foram muito isso. Porque até tem, acho que o primeiro vídeo que eu fiz pro canal que hoje eu olho assim e falo, meu Deus, aquele vídeo tá muito feio. Mas enfim, eu nunca tirei, nem vou tirar, porque é justamente conta, explica muito dessa nossa história. O vocabulário aqui em casa, eu acho que ele é mais, ele tem um peso maior do que o OPOL, né? Que seria One Person, One Language, que seria o método que a gente usa aqui em casa para o bilinguismo. E o vocabulário é mais forte do que isso aqui, porque a gente olha uma palavra e a gente ensina aquela palavra e a gente decora aquela palavra e pronto, e aí ela sabe aquela palavra de todas as formas. Então, até porque que eu acho que elas têm a questão dos bichos, elas gostam muito de livrinhos de bichos e tudo mais. Por quê? Porque aqui na parede, ó, nas letrinhas, acho que a maioria das coisas, acho que eu só não coloquei bicho aquilo que eu não achei, o desenho do bicho. Mas todos eles são com animais. E elas gostam muito, e aí tem o nome de filmes, os sentimentos, até acho que se eu conseguir virar aqui, ó, eu tenho Tem os ali. feelings, né, e tal. Então, são coisas que elas pegam, elas conseguem decorar. Eu lembro que várias vezes aconteceu isso da Tina, falar o nome de um sentimento, agora não vai me vir à mente, né, porque elas geralmente decoravam os mais usados, tipo, os mais fáceis, né, assim, happy, angry, tired, sei lá. E aí teve vezes dela falar alguma coisa que ela estava sentindo, mas ela não conseguia dizer, tipo, I am, e aí falava o sentimento. Então ela só falava, mamãe, não sei o que, e tal o sentimento. Aí eu não entendi o que ela queria dizer, ela ia apontava na parede e falava, não sei o que, não sei o que. E aí eu entendia, poxa, beleza, ela tá falando esse vocabulário. Então o vocabulário é muito, muito pesado, assim, ele tem que ter. E principalmente se a criança tem duas línguas ou mais, né? Com uma que está aprendendo só uma língua, a gente já ensina todas as palavras do mundo que a gente conhece, né? Então, quando tem duas ou mais línguas, ele é essencial, né? Ele é muito necessário. Aí você pode fazer quando chegar de casa, né, da escolinha, vindo com a atividade, apresentar aquelas palavras também em inglês, né? Porque quando tem Sim. que fazer atividade aqui, eu faço a atividade toda em português. É francês, é inglês, então quero, tô falando português. Então, tipo assim, Gabriel, soma. Aí, soma, se vira, é o que tem sinal, se vira. Aí ele, tá, é o plus. Então, tipo, Eu identifiquei essa questão, assim, agora que elas começaram a ir para a escola, a Tina já está na época da alfabetização, e a gente passou, assim, depois que ela começou a ir para a escola, a gente passou uma semana em casa que teve um lockdown de novo, né, um mini lockdown. E aí, nessa semana que ela foi em casa, ela assistiu aula online, imagina, 4 anos, né, eu tive que acompanhar e a gente é uma judiação, mas amém, né, a época em que estamos vivendo. E aí eu vi as aulas do que a professora estava ensinando para ela e me caiu a ficha. Eu falei, gente, ela tá até então falando só inglês, tá começando a falar o português, apesar de já entender tudo, mas tá começando a falar o português agora. Aí ela vai ser alfabetizada em português na escola, e o que que eu vou fazer com o inglês? Falei, eu tenho que alfabetizar ao mesmo tempo. Então eu peguei atividades parecidas com aquelas que eu vi a professora ensinando e que eu vi que tinha no material dela, peguei tudo em inglês e quando ela chega em casa eu falo, vamos fazer a tarefa de casa, né? Let's do homework.
E aí, vamos lá. E aí eu pego todas as tarefas que são bem parecidas com o que ela já faz na escola em português e faço com ela em inglês, para que ela possa ver a igualdade. Tipo, lá ela faz a mesma coisa de um jeito, aqui ela faz a mesma coisa de outro jeito. Então isso também é muito importante, é bem legal. E tem esse mito, tem gente que não acredita nessa coisa de você alfabetizar ao mesmo tempo, mas isso é mito. A criança tem essa capacidade, sim, porque na Sim, escola, né, dos meus filhos, eles estão numa imersão. Eles aprendem ao mesmo tempo, eles são alfabetizados ao mesmo tempo em inglês e francês. E eu não sim, preciso sim. alfabetizar no português, porque o inglês já faz, o francês já faz isso. Porque quando É eles aprendem parecida. a ler em francês, eles automaticamente já transferem ali, vira a chave para o português. Ah, eu Então, quero tanto aprender francês também, mas eu ando meio sem tempo para estudar outro idioma agora. Então eu não preciso me preocupar com a parte da alfabetização, porque já vai automático, já vai junto. A Uhum, parte de verbo, tudo. Quando a minha filha erra algum verbo, legal. me fala como é que é o verbo em francês. Aí ela fala, transfere a palavra para o português com o mesmo final. Ela faz, tá certo. Então, assim, é só, Uhum. né, você Ajuda, observar. né? E quando tem os exercícios, eu falo com eles em português o tempo todo. Então, tipo, o meu filho tava com uma. Ele tinha que estudar sobre o Peru. Olha a viagem. Sobre o Uhum. Peru, ele tinha que responder a prova toda em francês e eu explicando para ele tudo em português. Nossa. Vai, vai dar erro, né, no final. Mas não deu. Não deu, ele conseguiu Eles lá se a nota boa. adaptam. Eles se adaptam, Então ele eles sabe assim, coisas do Peru as em quatro idiomas, três pessoas, idiomas. Quase que faltou o pois é, espanhol ali no meio. você falou nessa questão do mito, realmente é um mito. E aqui no Brasil, eu vou assim, enfim, eu não jamais falando mal do Brasil, mas aqui no Brasil essa cultura ainda é muito mais pesada com relação a isso, porque não se existe o ensinamento para as pessoas de que o bilinguismo é algo comum e natural. E algo às vezes necessário e importante. Então, eu aprendi essa questão, né? Eu decidi falar inglês com elas no dia que a gente decidiu voltar para o Brasil. A gente não tinha voltado ainda, mas a gente decidiu voltar. E eu falei, bom, se a gente vai voltar, elas não vão perder o inglês, vai ser comigo e pronto. Então, porque eu aprendi isso aí fora, né? Eu aprendi isso nos Estados Unidos e eu via família brasileira aí fala português dentro de casa, porque a criança vai aprender inglês na rua, na escola, seja onde for. Então, aqui no Brasil, e eu achava, né? Eu tinha essa doce ilusão de que eu era a única que fazia isso, porque não é uma coisa que se divulga, não é uma coisa que as pessoas falam. E aí, quando a gente começa a falar, não, eu faço isso, aí vem o outro, a gente começa a pesquisar, 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 a gente vai cavando e a gente consegue achar aí uma comunidade gigantesca de pessoas que fazem a mesma coisa, mas ninguém assim parece que é algo meio escondido, não porque a pessoa se esconde, mas porque ninguém assim fica meio alienado, sabe? Tipo, e aí a gente que faz, quando a gente se depara com as pessoas que não conhecem essa ideia, essa trajetória, elas falam assim, não, mas isso não dá certo, não, mas ó, a menina não fala direito, não, mas olha, imagina, ela com 5 anos não tá falando português, ou quase 5 anos não tá falando português, né? Isso aí vai dar problema. Então as pessoas não têm essa mentalidade de tipo, não, gente, vamos lá, vai dar certo. Ela, vamos supor, a minha filha, né, a mais velha, ela tem até hoje assim o que eu considero um leve atraso de fala, mas hoje, pegando o nosso retrocesso aí de tudo que a gente viveu, não tem a ver com bilinguismo, tem a ver com várias outras coisas que ela provavelmente teria, mesmo se ela fosse monolíngue. É. Então, assim, não tem essa comprovação de tipo, olha, o problema, isso você fazer isso daí vai dar problema, isso daí não é bom, então vamos esperar para mais tarde. Na verdade, quanto mais cedo, melhor, né? Isso. E às vezes é isso que você falou, a criança tem um atraso na fala natural dela, não por excesso ou falta de idioma. É uma coisa da Uhum, criança no momento dela, ela precisa de uma ajuda, de uma fono, que aquilo ali vai para frente e não tem problema nenhum. Eu lembro que a minha filha mais nova, ela faz fono na escola, ela fez fono antes, e eu peguei uma fono que entendia de bilinguismo. A moça tinha estudado francês, ela estava fazendo a fono em inglês, mas ela já estudou francês, então ela falava com ela e ela sabia a importância de ter outros idiomas, porque você ainda uhum. tem profissionais que não são capacitados para o bilinguismo.
que Esse ainda era um acha, pouco do meu sabe, medo. acha que é atraso porque tá falando. Eu lembro que quando eu estava fazendo um curso, o professor desse curso falou assim: Ah, você não pode falar português com seus filhos, você está atrasando, eles estão morando aqui. Aí eu, oi? Eu falei, eu vou falar o idioma que eu quiser para os meus filhos, entendeu? E vai ser isso. E no final vai dar certo. E tá dando Sim, certo, né? sim. Aqui em E casa também, né? Tá dando tudo certo. Ela começou na escola, todo mundo se entende com ela. Não vejo problema nenhum de comunicação. não, e a criança, ela é imersa no idioma, no caso da sua, no caso ela tá no português, ela vai sofrer, né, um pouquinho o primeiro dia, o segundo, mas no terceiro já foi. Não que ela vai estar Uhum, falando, mas ela vai aprender a se comunicar. Que se você botar sim, duas crianças de dois países completamente diferentes, com idiomas completamente diferentes, elas vão brincar sem sim. conseguir falar. Elas vão brincar, de alguma forma elas vão apontar, elas vão dar um jeito, elas vão estar brincando, vão estar interagindo. E daqui a um tempo elas vão achar uma forma de se comunicar verbalmente. Sim. No caso da sua E aí filha, a ela gente vai aprender a se volta. comunicar com o português, mas é o que você falou. Sim. Você vai persistir em casa com o inglês, ela vai estar aprendendo o português, vai estar trazendo vocabulário novo em português, que aí esse é o tempo do pai e da mãe de sentar e, né, e rever, que É. é difícil, porque assim, o vocabulário que eles vão trazer é muito maior, é Uhum. infinitamente maior. Entendeu? Eu passei vocabulário falando da Amazônia, porque o Peru tava ali, tinha um monte de coisa de floresta. E aí pega livro, olha aqui, ó o boto cor-de-rosa nesse livro, um índio, essa aqui é um índio. Eu peguei os livros, mostrei tudo. Tem sucuri, Sim. tem isso, eu mostrei um monte de coisa. Eles comem isso, peguei lá o livro falando da Amazônia. E era um livro do Brasil, toda a floresta é igual. Uhum. Ali não está dizendo qual É. idioma que os bichinhos estão falando, se está no Peru ou se está no, no Brasil. E no final ele aprendeu e sabia escrever tudo aquilo Uhum. também em francês. Então, assim, quando a Que gente, legal. quando pega essas coisas que as crianças trazem, né, e tem a oportunidade de fazer essa tradução para eles, a gente está acrescentando realmente muito conhecimento. Eu sou do Rio, original do Rio, e lá no Rio tem muito colégio bilíngue. Nos Sim. últimos, sei lá, 15 anos, mas tem colégios italianos bem antigos, o colégio alemão é bem famoso lá. Assim, tem bastante escola. Depois começou a surgir muita escola de inglês, mas antes tinham esses outros idiomas lá, bastante assim Uhum. conhecidas as escolas. Só que é cara. A escola, quando É. ela é bilíngue, é uma escola cara. Então, assim, você tem a oportunidade de estar dando essa escola bilíngue para seus filhos em Sim. casa, com custo, porque você tem que imprimir todo o material. Você falou que É. você fez uma Bíblia. A Bíblia é grande, E vai. tive que fazer duas, né? Porque são duas crianças que se eu fizer uma só, elas vão brigar. Então é, E assim, tem um é custo, o complicado. investimento que você tem do seu tempo, investimento de material, mas mesmo assim ainda é mais barato. Eu sinto pelo Brasil não ter disponível essa questão de um outro idioma de uma forma nas escolas públicas, porque a gente tem o espanhol É, tão próximo da gente. Né? sim. É uma língua que é assim, acho que é a terceira mais falada no mundo, né? Primeiro é o inglês, depois é o chinês. É, acredito que o espanhol tá entre Tá esse entre as começo aí. cinco ali. Eu sei que o Sim. português eu acho que é a quinta ou a quarta. Então o espanhol deve ser a terceira ou quarta, deve ter uma coisa assim. Mas eu sei que o primeiro Uhum. é o inglês, depois vem o chinês, e aí você tem o português e o espanhol entre as cinco. Você tem a Uhum. oportunidade de ensinar. Imagina, acho que o francês está nesse grupo também. Você tem ali, olha, a sua criança saindo com os idiomas principais falados no Pois é. mundo, sabe? É um investimento que você faz no seu filho, para a E eu vida. acho que tem toda essa ideia de que, assim, como você falou, né, as duas crianças, se você, elas não falam o mesmo idioma, elas se juntam, elas vão brincar, volta naquilo que a gente falou antes, é a ideia do brincar. A criança, ela aprende dessa forma, porque o nosso cérebro, eu até comentei isso numa palestra que eu fiz há algumas semanas atrás, falando sobre essa questão de como que o nosso cérebro aprende. Já foram feitas tantas pesquisas a respeito disso, o nosso cérebro, ele aprende praticamente assim, é muito pouco, não é que como eu posso dizer, não é que é inútil, claro, mas é muito pouco. Por exemplo, só ouvindo. A forma que a gente mais ensina alguém. Então, por exemplo, para mim é uma vantagem ensinar as meninas, porque eu tô aprendendo 1000 vezes mais.
E no momento em que elas estão brincando e praticando aquilo, tanto um idioma, quanto a brincadeira em si, quanto qualquer outra coisa que elas estejam fazendo, aquilo ali elas estão aprendendo demais. Muito mais do que se elas ficassem, por exemplo, na frente da televisão, sentadas só assistindo. O vocabulário é ótimo? É. Só que ainda assim não é o que vai fazer elas aprenderem totalmente. Elas têm que conseguir absorver aquele vocabulário e depois ir praticar ele fora. Porque só manter aquilo ali, ele vai se perder em algum momento. Então, isso é É isso que muito, você... muito importante. E essa questão de a gente conseguir fazer isso dentro de casa é uma bênção para a criança. Numa outra live que uma página que eu sigo aqui, né, o Bebelingue, eles estavam fazendo há um tempo atrás também, o rapaz da live falou isso. Ele falou, olha, se você tivesse tido, ele falou para mim, que eu participei da live, eu fiz uma pergunta para ele. Ele falou, se você tivesse tido a oportunidade de o seu pai ou sua mãe ensinarem o mesmo inglês supostamente defeituoso, né? Supostamente não é defeituoso, mas o mesmo inglês defeituoso que você ensina para suas filhas, se você tivesse aprendido com seu pai e com sua mãe dentro de casa quando você tinha a idade delas, você ia querer, mesmo sendo defeituoso? Eu falei, claro. Ele falou, então essa é a tua resposta. Você pode fazer para elas aquilo que você teria, tipo, né, assim, ia querer muito que fosse feito por você. E que não tive oportunidade, graças a Deus agora ainda assim tive outras oportunidades que me levaram para esse caminho de falar outro idioma, mas para elas vai ser muito mais fácil. Então elas vão alcançar coisas muito mais rápido do que eu, por exemplo, consegui. E isso para É. eles é um presente, é um privilégio. E tem estudos que provam que nenhuma criança nunca reclamou de aprender outro idioma quando ela cresceu. Ninguém nunca falou, ai, Uhum. mãe, por que você me ensinou essa língua? Nunca. Mas tem o oposto. E eu conheci, Sim. teve um rapaz que chegou para fazer uma instalação uma vez na nossa casa, ele escutou eu falando com meu marido, e ele virou e perguntou, vocês estão falando português? Aí a gente falou sim. E ele falando em inglês. Ele falou, meus Uhum. pais são de Portugal, mas eles nunca ensinaram pra gente, pra mim e pros meus irmãos. E ele Nossa. falou, eu sinto muito, porque eu não consigo me comunicar com a minha família em Portugal, eu não consigo fazer muitas coisas por não ter o idioma. Ficou como se fosse um idioma secreto dos pais. E ele Nossa. sentia por não ter aprendido. Ele conseguia identificar o som, mas ele não conseguia falar. E ele não entendia tudo que as pessoas falavam porque nunca foi passado para ele. Então, assim, existe o Nossa. oposto. Quando você não ensina Sim. para o seu filho, ele pode depois te cobrar aquela informação no futuro. Mas se você deu a informação para o seu filho, até agora não está registrado ninguém reclamando. Muito pelo contrário, É eles são verdade. gratos porque eles são mais aptos para viajar, mais aptos para conseguir emprego, mais aptos para ler, porque tem mais Sim. acesso à leitura em outros idiomas, idiomas originais. Então, assim, muitas outras chances. Eu conheci muitas pessoas aqui que elas falaram, ó, porque eu não aprendi tal idioma, eu não consegui tal emprego, hoje eu tenho mais dificuldade em tal coisa. Então, assim, você está abrindo portas para os seus filhos. E você no Uhum. Brasil ensinando inglês para suas filhas, você está transformando a educação delas, a cabecinha delas. Você já está plantando essa sementinha que elas vão levar para sempre. Você está criando uma É, oportunidade de vida para elas. e eu vejo assim até a questão de identificar isso, né? Por exemplo, a Tina, que é a mais velha, tem um mês e meio, mais ou menos, no máximo 2 meses, que ela começou a perceber que ela já falava duas línguas. Então, antes disso, ela não tinha percebido. Eu sei de crianças que já perceberam isso com 2 anos, 2 anos e meio. A Tina não, ela só percebeu agora. Mas, o que, enfim, acho que nem importa, né? Mas assim, para a gente identificar mesmo, ela percebeu agora e ela começou a falar para mim, mamãe, Tina fala português. Ela falou, acho que a primeira frase que eu ouvi ela falando para mim diretamente. Aí eu, oh, ok, very good, yeah, you speak English, you speak Portuguese. Aí depois ela vinha e falava para mim, eu perguntava para ela, Tina, do you want to speak Portuguese? Aí ela, no, Tina speak English. Aí chega alguém e fala português com ela, ela vai falar português com a pessoa e volta e fala, mamãe, Tina speak Portuguese. Aí eu, ok. Então ela começou a identificar isso e ela acha o máximo. E aí tem hora que meu marido pergunta pra ela se ela quer falar português, ela fala que não, dali a pouco tem hora que ela fala que sim, e ela fica naquela, tipo assim, eu mando em mim, eu faço o que eu quiser fazer na língua que eu quiser falar. Mas ela E é tá muito engraçado, certíssima. é muito bonitinho isso. Mas é legal isso. Acho que quando a criança percebe, ela tem o controle. Ela tem o controle da informação, ela tem o controle do Uhum, conhecimento. Porque isso é conhecimento. E conhecimento leva as pessoas para longe, gente. As pessoas têm só sim. possibilidade.
É só possibilidade. O que você está fazendo é muito legal. A gente tá com um timer aqui já da live. É, Eu vou pedir para você, né, se despedir. Fala para as pessoas qual é o seu canal no YouTube. É o mesmo nome da sua página aqui? isso, aqui eu coloquei Mi Werder, mãe de duas. No YouTube tá Michele Werder, mãe de duas. Então é bem parecido, né? Só meu nome inteiro. É uma foto, acho que é a mesma foto, essa fotinha que eu tô com as meninas assim abraçada. Na verdade, ele começou como um canal de maternidade no geral, né? Eu compartilhando os assuntos da maternidade que foram relevantes para mim e que são até hoje, coisas que eu aprendi, mas também uma das coisas que acabou vingando mais, né? Eu acabei compartilhando muito mais foi essa questão do bilinguismo, porque as pessoas acham legal e é novidade crianças tão novinhas falando inglês morando no Brasil, né? Então, quem quiser, gente, se inscreve lá no canal, vai ser muito bem-vindo. Eu adoro compartilhar esses assuntos e vários outros, e eu espero também poder ajudar, né? Porque às vezes tem gente que quer fazer a mesma coisa e é bom a gente ter uma comunidade, né? É bom a gente ter em quem se espelhar. Eu também tenho pessoas em quem eu me espelho, para quem eu peço dicas, e é muito legal a gente poder encontrar essa comunidade. Então, vai ser todo mundo muito bem-vindo. Eu posto um vídeo por semana, por enquanto, né? Eu trabalho fora, então eu não consigo fazer mais do que isso, mas é um vídeo por semana toda quinta-feira, à noite. E aí o pessoal tá convidado aí para assistir, para curtir, se Legal. inscrever. Eu acho bem interessante, porque assim, é uma chance que você está dando. E quem tiver interesse pode estar aprendendo com você. Vê o que você está fazendo, vai lá e faz isso também. Fala, ah, legal, tá Eu falando sou assim. professora, né? Eu adoro ensinar. Aí a pessoa vai e fala, vou fazer também, vou aprender, vou pegar essa dica. De repente, se o seu idioma não for o inglês, desse pai, dessa mãe, for outro, vale Uhum, também. Porque eu lembro que a minha sim. mãe comentava que ela morava no sul, perto de uma comunidade alemã. E ela aprendeu alemã por brincar com as crianças de estar perto dessa comunidade. Então, sabe, Uhum. o idioma é maravilhoso. Ele aproxima as pessoas, né? E você É. ensinando, você está dando tantas oportunidades para suas filhas, assim, infinitas, oportunidades infinitas. E assim, eu vou conversar com você aqui na mensagem, vou pegar o seu endereço, vou te mandar o livrinho para você, Ai, obrigada. que aí você tem mais livrinho para as meninas, eu mando, em Uhum. inglês. E Ai, aí que você legal. tem mais livrinho para elas aí para leitura. E aí a gente vai Inclusive, se e a eu gente vai posso até fazer conversando. um vídeo, porque lá no canal eu já coloquei alguns, se eu não me engano, tem uns três. Eu acho que já tem três. Eu pretendo fazer mais, mas eu não me lembro. Que chama A Hora da Leitura. Então, tem às vezes no meio de um vídeo, ou então eu faço um vídeo específico onde eu sento com elas e filmo ali, eu lendo com elas uma historinha que elas gostam. E é bem legal, assim, eu acho que estimula, né, os pais a fazerem isso também, porque a criança gosta, elas gostam muito de livros, de leitura. As crianças, mesmo aquelas que não aprenderam a ter o gosto de novinhas, aquelas que são maiores, mas eles desenvolvem. Quando eles veem a gente ali insistindo, e a gente tem que ler também, né? Não tem como fugir. Então, a gente estimula muito isso para eles, é muito importante. E uma coisa que, assim, que eu coloco bastante, bato um monte nessa tecla, é que os pais são um exemplo. Se você quer que seu filho leia, você precisa ler. Ele pode desenvolver esse hábito sozinho? Pode. Sem ter os pais como exemplo? Pode. Acontece de monte. Acontece um monte dessa questão, né, de desenvolver esse Chama um hábito. dele. Ó quem Mas, chegou aqui. olá, é Say uma hi. boneca. Tava Hi, dormindo, acordou procurando a mamãe. how are you? Ela não tá ouvindo que eu tô de fone. Ah, verdade. Pois Mas é. então, aí é essa coisa de bater nessa tecla, tem que ler. E se É verdade. para o pai e para a mãe que fala assim, eu não tenho tempo para ler, tenta nessa hora. Eles dizem, tem a hora do banho, que é uma hora que você pode dar para criança, que as crianças estão ali tomando banho, né? E se você está deixando elas brincarem um pouquinho, pega alguma coisa, dá uma lida para elas, ou na hora de dormir. Uhum. Aqui a gente gosta de ler na hora de dormir. Então, antes de dormir, já fica. Então, assim, a primeira vez, as crianças, eu queria fazer outra coisa, né? Aí, na segunda, na terceira, hoje, eles já vão pro quarto e já fica, cadê você, mamãe? Eu pego o livro, A gente né? já vai ler. Antes eu filmava mais eles lendo, assim, mais línguas. Hoje em dia eu tô postando uma língua, que eles leem um monte antes de dormir.
Aí eu falo, gente, É legal. é muito tempo para ficar mostrando vocês lendo. Hoje eu estou postando um. Essa semana, como é a Páscoa, eu estou postando o Gabriel lendo um livrinho que a gente tem de orações antes de dormir. Aí ele lê uma oração, né? Cada dia uma oração diferente e antes de dormir. Mas eles já desenvolveram esse hábito, já corre para a hora, fala, Aham. escova o dente, troca de roupa. Ele já corre, cada um pega um livro. E fala, eu vou ler esse Uhum. hoje. Por que que eu não li aquele? Não sei o que. Eles já começam a discutir por que que não tá lendo. Então, assim, é legal e às vezes é super rápido. Eu falo para os pais Sim. que estão aqui. Às vezes você só precisa ler para o seu filho 2, 3 minutos. Não precisa de Sim. mais que isso. Se você conseguir mais, melhor. É mais informação que você está compartilhando. Mas se você não tem tempo, você continua o livro, não precisa terminar. Você fala, hoje eu vou ler 2 páginas. Aí você pega a ler Sim. 2 páginas para o seu filho. Se for um livro corrido, Uhum. mas se for um livro assim, de historinhas menores, você consegue ler um pouquinho mais. Se não tem imagem, vai depender. Mas marca assim, 3 minutinhos. Põe no timer, pega o relógio, põe 3 minutos. E lê para o seu filho. Tenta Vira fazer isso hábito, né? todo Tudo na dia. vida é hábito. Todo dia. Sim. Marca no relógio. 3 minutos. Acho que 3 minutos todo pai e toda mãe tem. E Uhum. são É dois. Se verdade. você tiver o pai e a mãe dentro de casa, né? Uma noite lê um, outra noite lê o outro. Vai fazendo esse rodízio. Se tem um irmão mais velho, uma irmã mais velha, um tio, uma avó, alguém que está dentro dessa casa aí, coloca para ler também. Fala assim, 3 minutinhos. Aham. No relógio, você vai ver que faz diferença. E depois aquela pessoa que está lendo vai gostar desse hábito e vai querer aumentar, vai querer progredir, vai querer apresentar mais. Então, assim, vale a Uhum. pena realmente colocar isso. Acho que é legal. Então, se você está na mesma situação aqui que a me colocou, que ela não tem tempo, marca no É. relógio 3 minutinhos e lê para sua criança que vai É fazer uma boa diferença, tanto dica. para você, para o adulto que está lendo, como para a criança. Aumenta Sim. relacionamento, aumenta um monte de coisa. É só benefício. Uhum. Verdade, é uma ótima dica. Vou seguir ela também. Não, marca aí, coloca no seu relógio. Fala assim, não, 3 minutinhos. Aí você conta a historinha. E se você não terminar, as crianças ficam assim, mas e o final? Amanhã tem mais. Aí elas vão dormir, tipo, com aquela sensação, no outro dia, você vê, elas conversam, ficam, Eu o que quero, será que né? aconteceu? Aí no outro dia já tá com o livro, assim, te esperando. Conta o final da história. Então, assim, você Uhum. cria, é muita coisa legal. Então, assim, tenta reservar 3 minutinhos todos os dias e depois, se a pessoa conseguir se organizar, passar para 5, aqui eles falam que a criança tem que ler 10 minutos todos os dias, de 10 a 15. É o recomendado pela escola, que a criança tem que ler. Então, se você Uhum. conseguir progredindo, né, desses 3 minutinhos que começa para chegar nesses 15, e aí daqui a pouco a sua criança e ela conseguir olhar as palavrinhas, né? Porque a criança, principalmente a mais velha, ela precisa ver para ela aprender a ler. Sim. Porque em inglês aprende, né, pela figura, não é muito pelo som, porque às vezes o som é completamente diferente, né, que a palavra faz. Então ela Uhum. precisa ver. Então quando estiver lendo, vai apontando para ela que ela vai gravando aquilo ali, vai gravando, vai gravando. Quando chegar a hora dela ler, você vai ver que ela já sabe um monte de palavrinha porque você Vai fez esses 3 minutinhos diário com ela de Uhum. leitura. Vai Vale, é uma deslanchando, é dica boa. verdade. É muito boa, muito boa. Eu já estou seguindo a questão lá dos flashcards, que eu já vi, né? Aquela, não flashcard com figura, né? Para quem não identifica o que que tem umas flashcards, assim, uns cartõezinhos desse tamanho, com as letras grandes, geralmente de palavras pequenas no começo, né? Então, esses aí eu já tenho feito com ela. E realmente livros também são ótimos, né? Eu não discordo nem um pouco. Eu acho que são ótimos e se a gente conseguir fazer todo dia, melhor ainda, realmente. Né? Então, se conseguir, eu sugiro esses 3 minutinhos e aí depois escreve, me conta se você começou a fazer, se, tipo, a Pode Michelle ou deixar. qualquer outra pessoa que está assistindo aqui, se começou a fazer e se teve resultado. Depois faz por um mês. Você vai ver que Tá. você vai sentir falta da leitura, a sua criança vai sentir falta da leitura, essa criança vai pedir, ela fala, cadê a leitura de hoje? Assim, ela vai Uhum. pedir, você vai falar, gente, faz uma diferença. E aí, daqui a pouco, você É mesmo vai estar verdade. aumentando o tempo. Assim, é uma coisa muito natural. Hoje eu até coloquei um post que fala sobre a leitura das pessoas bem-sucedidas. As pessoas Uhum. bem-sucedidas hoje no mundo, tipo Bill Gates, a gente está falando bem-sucedida mesmo. Eles leem, às vezes, 80% do dia deles. Eles destinam de 3 a 4 horas do dia só para ler. Uhum.
Então só traz benefício, É, gente. Olha os exemplos bons aí. Vamos seguir exemplo é bom. verdade. Vamos ler bastante. Então, Uhum, eu vou é conversar com verdade. você, vou pegar o seu endereço e mandar os livrinhos para suas meninas, e aí a gente continua Obrigada. conversando em outros dias Eu Vou, tra- para compartilhar mais com todo vou mundo. trazer Obrigada aqui pelo seu no, tempo. vou trazer aqui no Instagram todos os resultados que a gente tiver aí seguindo suas dicas. E é isso que a gente conversou hoje, né? O pessoal aí também que quiser, quem chegou depois e quiser ver aí tudo que a gente falou desde o começo, é muito importante. Toda essa questão da leitura, do estímulo, da brincadeira para a criança aprender, isso é muito, muito importante.